Olá! A questão nos fala que um barco percorreu na direção sul, durante um intervalo de tempo de 4 horas, uma distância igual a 100 km. Depois, ele foi para a direção leste, durante 5 horas, percorrendo uma distância de 150 km, e por fim, ele foi para a direção norte, durante um intervalo de tempo de 6 horas, e percorreu uma distância de 250 km. A partir disso, a questão nos pede o vetor deslocamento. A gente tem que saber a diferença entre distância e vetor deslocamento. Deslocamento é um vetor e ele é dado ele parte do início, do ponto de partida do corpo, pode ser o barco, um bloco, pode ser qualquer um. Então, o barco ele partiu deste ponto e o vetor deslocamento ele vai em direção até o ponto final deste movimento executado pelo barco. Ou seja, ele foi primeiro para o sul, depois para o leste, depois para o norte. Ele terminou, então, neste ponto aqui. Então, o vetor deslocamento é aquele vetor que sai da origem e vai até o ponto final desse percurso feito pelo barco. Então, ele está nesse sentido e nessa direção indicado aqui pela imagem. Mas a questão não disse se ela queria apenas a direção em sentido, ela falou que queria o vetor deslocamento. Então, vamos encontrar todas as características dele, e uma delas é o módulo. Então, como a gente calcula o módulo desse vetor aqui? Nós temos que... eu esbocei de forma geométrica, né, para apenas colocar os módulos dos vetores. Então, o vetor deslocamento para o sul, aqui, o ΔS1, tem um módulo valendo 100 km, já o para o leste tem um módulo valendo 150 km, e o para o norte tem um módulo valendo 250 km. Se você traçar uma paralela à direção leste aqui, ela vai ficar perpendicular à direção norte, né? Eles são perpendiculares, a horizontal e a vertical. E a gente também tem que essa distância vai ser idêntica à distância da direção leste. Então, ela vai ser de 150 km. Já esse trecho na vertical aqui, ele vai ser essa distância a mais que ele percorreu na direção norte. Ou seja, se tudo aqui tem 250, eu vou subtrair por 100, que foi o quanto ele percorreu aqui. Então, 250 menos 100, porque 100 é o valor desta parte, e 250 é o valor de todo esse comprimento. Então, esse pedacinho vai ser 250 menos essa parte que eu estou descontando. Então, vai ser de 150. E aqui nós temos um Pitágoras, um triângulo retângulo. E aí a gente pode fazer o teorema de Pitágoras. Então, o módulo do deslocamento ao quadrado vai ser igual a essa distância ao quadrado mais essa distância ao quadrado, que é 150 ao quadrado mais 150 ao quadrado. Você calculando isso aqui e depois tirando a raiz, você encontra que o módulo desse deslocamento, desse vetor deslocamento, é de 212,13 km. Depois disso, a questão nos pede o vetor velocidade média. O vetor velocidade média é dado pelo vetor deslocamento dividido pelo intervalo de tempo que ele gastou para percorrer todo aquele deslocamento. Então, o vetor velocidade média, ele tem a mesma direção e o mesmo sentido que o vetor deslocamento. Ou seja, ele também vai ter essa direção e o mesmo sentido indicado aqui. Mas, como a questão pediu todas as informações possíveis dele, né? Então, vamos encontrar também o módulo do vetor velocidade média. Então, o módulo do vetor velocidade média, ele é igual ao módulo do vetor deslocamento dividido pelo tempo total. E que tempo total é esse? É o intervalo de tempo T1 mais o T2 mais o T3, que foi o tempo que ele demorou para andar do sul em direção ao sul, depois em direção ao leste e depois em direção ao norte. Então, a gente substitui o valor que encontramos aqui na letra A para colocar no módulo do vetor deslocamento. E o tempo total vai ser 4 mais 5 mais 6. Se você depois dividir esses valores, você vai encontrar que o módulo do vetor velocidade média é de 14,142 km por hora.